Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e o tema de hoje é pipocadas. Em homenagem ao nosso querido Borussia Dortmund, que pipocou legal nesse sábado, vamos falar das maiores pipocadas em retas finais de campeonatos da Fórmula 1. Mas antes, alguns critérios. Serão só pipocadas em reta final de campeonato e com chances reais de ganhar aquele campeonato. Portanto, o Leclerc, que pipocou na 12ª etapa de 2022, estando 38 pontos atrás de Verstappen, não estará aqui. E sim, o Vettel de 2018 está nessa lista. Mas é que não é só pela Alemanha, da Itália pra frente teve boas pipocadas também. Não contaremos aqui também quebras ou problemas do carro como pipocadas, somente erros humanos, seja de pilotos ou do corpo de estratégias da equipe. Inclusive foi difícil achar 8 pipocadas por esses critérios aqui na lista. E pra finalizar, a menção honrosa que é o Niki Lauda no GP do Japão de 1976, que desistiu da corrida e James Hunt foi campeão. Mas nessa tem justificativa e tal, de todo o trauma de Nürburgring, então não vai estar aqui. Então, como eu disse, serão 8 pipocadas e sem mais enrolações, bora para o vídeo. Começamos aqui em 1981, o ano do primeiro título de Nelson Piquet na Fórmula 1, onde o seu rival no campeonato, o argentino Carlos Reutemann, fez um papel muito ruim nas duas últimas provas. Reutemann tinha 3 pontos de vantagem para o vice-líder, que era Nelson Piquet, e ele poderia ser campeão já no Canadá dependendo da combinação de resultados, onde chegaram a trocar o horário de um Boca e River por causa do Reutemann. Mas o Reutemann fez uma prova horrível. Ele largou em segundo e na quinta volta estava na 21ª posição. O argentino até tentou se recuperar, mas não conseguiu pontuar e terminou na 10ª posição, enquanto Piquet foi o quinto. Aí chegou a decisão em Las Vegas, naquela pista horrorosa, e Reutemann foi o pole. E como ele tinha 1 ponto de vantagem para Piquet, era só chegar na frente do brasileiro e já era. Mas o nosso Reutemann logo na largada caiu de primeiro para quinto e foi ser escalado, terminando apenas na 8ª posição, enquanto Piquet só na maestria chegou em quinto e foi campeão pela primeira vez. Obrigado Reutemann por pipocar nessa reta final e dar o título ao Brasil. Rapaziada, eu tô gravando isso daqui depois de ter gravado o vídeo inteiro, cara. Inclusive o quadro já tá apagado porque eu esqueci do John Watson. Mas vamos lá, no ano seguinte, a Reutemann, John Watson fez feio também na reta final. Didier Pironi era o líder do campeonato, porém ele sofreu um acidente que acabou com a sua carreira no treino classificatório em Hockenheim. Então Watson teria 5 corridas para descontar os 9 pontos de desvantagem para Pironi. Mas ele não teve sucesso. Na Alemanha bateu e abandonou no fizinho quando estava em terceiro. Na Áustria largou de 18º, não ficou no top 6 em nenhum momento e no fim o motor quebrou. No GP da Suíça, na França, o Watson danificou a asa ao passar para trás e caiu lá pro fundão e terminou somente na 13ª posição. E após 3 corridas sem pontuar, ele foi quarto na Itália e segundo em Las Vegas. Mas aí já era tarde demais. Rosberg, que estava 7 pontos atrás do Watson antes da Alemanha, ficou com o título. Por 5 pontinhos que ele não foi campeão, e essas 3 corridas sem pontuar foram cruciais para isso. Avançamos 22 anos no tempo, até porque nesse tempo não tivemos tantos pilotos pipocando e perdendo o título por erro deles. O Hakkinen até tentou em 99, mas no fim ele foi campeão. Mas vamos falar de 2003, que estava sendo um campeonato muito bom e equilibrado até. Michael Schumacher era o homem a ser batido, mas no final da fase europeia, Montoya e Raikkonen se aproximaram. E após o GP da Itália vencido por Schumacher, Montoya estava 3 pontos atrás do Schumi, só tinham mais 2 corridas pela frente, o GP dos Estados Unidos, onde a Williams estava forte, e o GP do Japão. E atenção, em Indianápolis Montoya largava em quarto, Raikkonen era o pole e Schumacher era apenas o 7º. Mas adivinha qual foi o primeiro ato de Montoya logo na 3ª volta? Rodar o Rubinho e ser punido com o drive-thru. Parabéns, Montoya. Jogou o campeonato fora. Depois disso, o colombiano tentou recuperar posições, mas chegou apenas em 6º, enquanto o Schumi vencia e Raikkonen era o 2º. Agora o Montoya nem tinha mais chances de título. Antes dos Estados Unidos, ele era o principal rival de Schumacher, e após os Estados Unidos, por um erro bobo, nem estava mais na briga. Cara, essa pra mim é a maior pipocada de todas. De
todas. Lewis Hamilton em 2007, você já conhece a história, mas vou relembrar novamente. Hamilton era novato em 2007, porém já demonstrava velocidade, talento. Ele tem talento para isso. E após o chuvoso GP do Japão em que ele venceu, Hamilton tinha 12 pontos de vantagem para Alonso, 17 para Raikkonen com 20 pontos em jogo. Ele poderia ser campeão já na China. Se isso não acontecesse, ele chegaria tranquilo para o Brasil também. Só uma catástrofe gigantesca tiraria esse título do Hamilton. E ela aconteceu. No GP da China, após ele ficar muito tempo com os pneus na lona, desgastadaços, Hamilton atolou na brita da entrada dos boxes e abandonou. Ainda assim, com a vitória do Kimi, ele tinha 4 pontos de vantagem para Alonso, 7 para Raikkonen com 10 pontos em jogo para Interlagos. Mas no Brasil, ele escapou no início de prova e depois teve um problema com a sua McLaren que jogou ele lá pro fundão. E assim, Kimi e Raikkonen conquistou um dos títulos mais improváveis da história. E Hamilton ao mesmo tempo jogou fora dos campeonatos mais ganhos da história. Opa, olha ele aqui de novo, Lewis Hamilton. Outra vez? E dessa vez é uma que pouca gente se lembra, mas ele vacilou muito e isso teve influência lá na frente. A temporada de 2010 foi fantástica, com o campeonato mudando de líderes várias vezes e um desses líderes foi Hamilton, que após o GP da Bélgica liderava com 3 pontos de vantagem para Webber, 31 de vantagem para Vettel, 35 de vantagem para Button e 41 de vantagem para Alonso. Mas o inglês tratou de jogar tudo fora da forma mais rápida possível. No GP da Itália, logo da primeira volta, na variante della Roggia, ele quebrou a suspensão e estava fora da prova. Pera... onde que eu já vi algo parecido? Prova seguinte em Singapura, agora não mais como líder, ele foi passar o Webber, os dois se colidiram e o britânico estava fora de novo. Alguns inclusive falam que o Hamilton poderia ter sido mais cauteloso. No GP do Japão, problema de câmbio e o quinto lugar, mas dessa vez não foi por culpa dele. E no GP da Coreia, na última relargada, ele errou sozinho e deu a segunda posição de graça para Alonso, que seria a posição da vitória, pois Vettel abandonou depois e Alonso venceu. Então nesse espaço de tempo ele saiu de líder por 3 pontos para terceiro colocado a 21 pontos do líder Alonso. Lembrando, ele estava 41 pontos à frente do espanhol. E considerando que ele terminou o ano somente 16 pontos atrás do campeão Vettel, esses pontos fizeram muita falta. Ih, rapaz, mais um de 2010? Tá bom. Dessa vez é Marco Webber que, olha, pipocou legal. Pipoqueiro! Cara, naquela temporada o Webber era considerado por muitos o piloto mais regular, o que menos errava, mas na hora H ele fez tudo ao contrário. Antes do GP da Coreia do Sul, o Webber liderava com 14 pontos de vantagem para Alonso e Vettel. E numa corrida chuvosa na Coreia, na segunda volta de bandeira verde, ele bate sozinho e abandona. Aí a liderança já foi perdida porque o Alonso ganhou. Ele foi segundo no Brasil, mas em Abu Dhabi ele mostrou que não ia ser campeão. No treino classificatório, enquanto o Vettel foi o pole, o Webber foi somente o quinto. Aí não. Sendo que só 3 vezes naquele ano ele largou de quinto ou pior. Já na corrida ele tocou com a roda no muro, forçando uma parada precoce. Nisso ficou preso atrás de Alonso e Petrov e chegou apenas em oitavo e perdeu qualquer chance de título. O campeonato não estava de fato na mão, mas esses erros custaram caro. Mais uma de 2010? Oh, não é possível, cara. Oh, não é possível. Ninguém queria ganhar. E aqui temos a única que não foi erro do piloto, e sim da equipe. Bem, Fernando Alonso, após o 2010 de polêmicas e um pouco de irregularidade, emplacou uma reta final absurda com 5 pódios e 3 vitórias nas últimas 6 corridas, o que colocou o espanhol como líder do campeonato. Mas a única corrida dessas que não teve pódio nem vitória foi justamente a decisão. Ele chegava em Abu Dhabi com 8 pontos de vantagem para Webber e 15 para Vettel. O campeonato não parecia muito difícil de conquistar, ainda mais que ele largaria em terceiro e o Webber somente de quinto. Com o Vettel vencendo, o Alonso precisava somente ser quarto para ser campeão. Só que aí lembra do toque do Webber que eu falei antes, que forçou uma parada antecipada? Bem, a Ferrari, com medo de um undercut, chamou o Alonso logo depois. O problema é que eles não perceberam que Petrov e Rosberg não iriam parar mais, já que eles tinham parado durante o safety car. Burro! Incompetente. Então o Alonso teria que passar eles na pista.
o que não aconteceu. Por esse erro de estratégia, Alonso ficou preso atrás de Petrov a corrida inteira e chegou somente em sétimo. E Sebastian Vettel, de forma improvável, conquistava seu primeiro título mundial. Uma pipocada da Ferrari com uma estratégia sem noção que custou o campeonato. Eu, como torcedor do Vettel, reclamo? Nem um pouco, cara. Obrigado, Ferrari. Sebastian Vettel em 2018 é complicado, cara, mas tem que falar aqui porque foi uma pipocada absurda. Sem os erros Vettel ser campeão, difícil de cravar, mas sem os erros ele ainda estaria na briga. Tudo começou em Hockenheim, na Alemanha, onde ele era líder do campeonato e estava aumentando a liderança para 21 pontos. Mas aconteceu aquilo, né? Depois disso, Hamilton venceu na Hungria e Vettel na Bélgica. A vantagem do inglês era de 17 pontos. Era difícil, mas dava para buscar com uma sequência legal. Mas aí veio a sequência da desgraça. Vai chorar. Na Itália, Vettel colidiu com Hamilton na variante da La Rodia e terminou em quarto. No Japão, ele colidiu com Verstappen na Spoon e terminou apenas em sexto. E para fechar, teve outra rodada em Austin que fez ele terminar em quarto. Uma sequência complicada que custou muito e muito caro. E fez o campeonato equilibrado, que estava emocionante, terminar na antepenúltima etapa, no México, pro Hamilton. Esse ano dói demais, cara, dói muito. E é isso, essas foram 8 das maiores pipocadas em retas finais da Fórmula 1. Se você acha que faltou alguma, coloque aqui nos comentários, concorde, discorde, sempre com respeito. E bem, essa foi mais uma lista. E é isso, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera. E não se esqueça de nos seguir no Instagram e de entrar no nosso Discord. Os links para ambos estão na descrição. E mande também sugestões aqui nos comentários, o espaço está aberto para sugestões. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!